Imagina o seguinte cenário: a polícia invade a tua casa, quebra a porta, pede pra todo mundo ficar no chão e leva o filho mais novo de 13 anos preso por homicídio. Essa é a premissa básica da minissérie de 4 episódios recém-chegada na Netflix, Adolescência. Essa com certeza será uma das melhores coisas que você verá em 2025. Eu tenho plena, absoluta certeza do que eu tô falando aqui. No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê ela é tão marcante e por que assistir. Eu vou começar com as minhas primeiras impressões bem rápidas, porque eu acho que já vai situar as pessoas que assistiram a série. Pra mim é uma série com excelentes atuações, talvez as melhores que eu já vi no ano. Todo mundo junto, equipe trabalhando muito bem. Isso porque ela tem um ponto crucial nisso tudo, que é o plano sequência, né? Se você não sabe o que é simplesmente acompanhar aquela cena toda em movimentação da primeira até a última, né? O que aconteceu no primeiro minuto até a última. Pode ter corte falso no meio disso tudo, mas basicamente é um episódio ou um filme sem cortes. Esse é o plano sequência. A gente acompanha o menino saindo de casa, indo para a delegacia, fazendo todo o prosseguimento da delegacia. Para mim, essa premissa básica ela é muito imersiva e muito necessária, porque a gente trata aqui do assunto principal como a masculinidade frágil. Se tu que já assistiu acha que não, fique nesse vídeo para poder entender. Óbvio que alguns outros assuntos eles são trazidos em algum momento, o impacto das redes sociais nos jovens, talvez um mini red pill, né? Esse tema tão citado nas redes sociais nos últimos anos, os traumas também de uma criança. Para mim é muito claro que a série fala sobre masculinidade tóxica como um todo, como uma criança de 13 anos se espelha em um pai, em um avô, em um outro homem amigo, né, em seus coleguinhas homens, como que isso é reverberado tanto nas redes sociais quanto no próprio ambiente escolar em que ele vive. O gênero aqui ser crime e investigação já me pega. Por vários aspectos, eu sou apaixonado por esse gênero. Mas quando tu joga um menino de 13 anos em uma situação dessa, como nos primeiros 5 minutos ele já é levado e não é nos explicado absolutamente nada, somente em que ele está sendo levado por homicídio, que uma coleguinha dele da mesma idade, da mesma série, foi assassinada, né? Ele só é levado. Então a gente começa a conhecer as próximas etapas, tudo nas próximas cenas. Então é uma construção, a gente fica muito imerso nessa minissérie e eu acho que foi isso que mais me pegou nessa nova minissérie da Netflix. Eu quero deixar muito claro aqui que o plano sequência ele é um recurso cinematográfico. Tá? O plano sequência ele não salva uma produção, se ela é boa, se ela é ruim. A gente viu em anos passados um filme chamado 1917. Ele foi vendido como um filme que não teve cortes, ele foi feito todo em plano sequência. Então tu imagina a dificuldade de uma produção, tu começar uma gravação agora e tu gravar ela por 1h30 ininterrupta, né? É muito difícil, porque tem falas, os atores precisam gravar as suas falas e tudo mais. Então eu não quero entrar tanto nessa parte tão crítica assim da produção. Vocês que isso é um recurso, o plano de sequência é um recurso para deixar a série mais instigante, é mais legal tu assistir talvez, né? Mas não é algo que vai salvar a produção. E eu vejo que a adolescência não precisa do plano sequência para ser boa. Ela é boa porque tem uma trama muito envolvente e imersiva, somente isso. E o plano sequência que vira um adorno que conforme os episódios vão passando, tu vai se perguntando, cara, como é que eles fizeram isso? Como é que eles estão acompanhando essa investigadora, essa psicóloga, esse menino, o episódio inteiro, né? A câmera sai deles e aí passa alguém aqui na frente deles, os pais, e aí a câmera começa a acompanhar os pais, daqui a pouco passa lá no fundo um policial, aí começa a acompanhar o policial, aí depois o policial vai à cela onde está o menino, e isso é ininterrupto, né? Existem cortes ali, mas são imperceptíveis para nós leigos, digamos assim. Eu acho que o grande trunfo da série é mostrar todo o processo criminal, desde a prisão, da voz de prisão no menino, até levarem ele para dentro, por ele ser um menino de 13 anos, o que acontece com um menino de 13 anos? Tu nunca se fez essa pergunta? Quando ele vai preso, o que fazem com ele?
né? Então é mostrado tudo aquilo ali, é catado o DNA dele, né? O menino fica nu em algum momento e, cara, é bizarro, né? E o pai tenta fechar o cerco, não deixar. Então, as descobertas que a gente vai tendo nesse processo criminal juntamente com a família, né? Principalmente com a família, descobrindo algo sobre o seu filho, né? Nós descobrimos por outro lado o que os amiguinhos dele da escola também passaram, também fizeram. O que está rolando nas redes sociais? Essa galera, será que essa nova geração está se comunicando de uma forma diferente que nem a polícia consegue identificar? Então essa série ela tem muitos porquês e isso é muito interessante porque faz a gente refletir. E eu vejo como que a adolescência não é uma série para falar de quem fez o crime, e sim como ele foi feito e como é reverberado aquele crime na cidade, na escola, entre os mais próximos. Eu preciso salientar também que um dos maiores atores britânicos da atualidade, o Stephen Graham, ele faz aqui um pai impressionado com algo que o filho fez. Ele fica boquiaberto desde o momento em que a polícia entra na casa dele e pega o seu filho e leva ele para a prisão, né? Ele consegue trazer todo esse drama. Imagina o teu filho de 13 anos ser levado para a prisão do nada dizendo que ele matou alguém. Então ele consegue interpretar muito bem essa figura de um pai que está ao mesmo tempo irritado, sem saber o que está acontecendo, mas também impressionado, porque o filho pode estar mostrando um lado que nunca mostrou aos 13 anos de idade. A atuação dele é brilhante, mas a atuação do menino é muito mais, porque eu acho que a Netflix foi muito assertiva em trazer também o menino para a atuação, né? Eu fico hipnotizado no episódio do embate da psicóloga e dele, porque ele se mostra um grande ator sendo uma miniatura de gente. Eu gosto aqui que a minissérie é muito curta, tem somente 4 episódios, e esses 4 episódios são bem separados. O primeiro episódio, por exemplo, ele nos traz com surpresa essa premissa. O segundo, ele já mostra o ambiente escolar onde aquele garoto era inserido. Todas as pessoas que conheciam ele, os melhores amigos, as pessoas que conheciam ele de longe, os professores que não querem citar muito sobre ele. No episódio 3 a gente tem um embate psicológico onde o menino tenta dar as rédeas do envolvimento a todo tempo. E no episódio 4, um desfecho não tão interessante para muita gente, mas muito explicativo para os demais. Onde esse menino está inserido é num ambiente de masculinidade tóxica, que a todo momento mostra que o homem tem que ser o homem tem que ser tal, o homem tem que fazer tal coisa. Então, a todo momento a gente vê que o pai desse menino é um cara que tenta consertar as coisas. Ele é o cara que tem uma empresa disso, mas também faz algumas coisas em casa. Ele é o cara que corta grama, e aí tu vai levar para uma realidade muito brasileira nossa, tu sabe que muitos pais hoje em dia fazem isso. O pai é o cara que faz todas as coisas manuais, né, caseiras e brutas, trocar um chuveiro e coisa arada, e tratam as mulheres de uma forma que elas só têm que ficar na cozinha e as meninas fazem aquilo, os meninos fazem aquilo, os homens mandam. Cheguei até a me afogar. Mas esse é um ambiente criado de pai para filho. Então aqui muitas vezes é perguntado sobre o avô, sobre o pai, como eles tratam as suas mulheres. E isso é muito importante para a trama. Talvez não seja tão notável para todo mundo, mas eu, por já assistir séries há um bom tempo, eu fico sempre tentando catar algo que está no entrelinhas. Eu acho fascinante o entendimento, entender a causa que o menino explode, o momento em que ele explode, né? Ver essa percepção de mundo que ele tem. Ele cita para a psicóloga em algum momento que ele é feio, que 80%, ele leva aquilo na mente dele, que 80% das mulheres não gostam dos homens, né? 80-20, uma parada assim, que provavelmente já deve ter ouvido em algum lugar, senão a série mesmo te explicou rapidamente. Imagina um menino de 13 anos, né, fazendo tudo o que ele fala. Ele fala de trocar fotos com colegas, de fotos serem vazadas das alunas também de 12 anos, 13 anos. Então é muito perigoso esse ambiente onde esses meninos estão inseridos. Na verdade, onde todos esses jovens estão inseridos, né? E os meninos, por terem uma criação com uma masculinidade tóxica, eu vejo sempre que isso é algo que ao longo do tempo vai piorando muito se tu não tem uma cabeça, se tu não tem alguém para te estruturar de uma forma bacana. Eu vou dar o meu sincero depoimento aqui para vocês. Eu fui um cara sempre não tem essa parada de masculinidade frágil. Aos 8 anos de idade eu pedi uma boneca de presente pro meu pai, de presente de aniversário, uma boneca.
Aí, grande maioria dos homens que estão assistindo isso aí já vão pensar muito rapidamente. É bicha, né? Porque esse é o ambiente que a gente é inserido. Então, eu pedi essa boneca, eu brinquei com essa boneca, ela só foi a namorada de um outro boneco que eu tinha. Simplesmente isso. E com o crescimento na adolescência, a gente passa, os homens, para uma parte bem nebulosa da nossa criação. E não vou dizer que o mundo que nos ensina, e sim mais essa masculinidade tóxica mesmo, os pais ou os homens da volta da pornografia. E isso é muito falado aqui. O menino, quando ele é perguntado sobre algo, tudo tem a ver com essa obsessão dele em ver mulheres, em seguir mulheres gostosas, mais velhas, que ele deseja, mulheres que precisam querer ele. Um menino com 13 anos tem uma explicação lógica, moral sobre isso. Um guri de 13 anos não deve ter essa explicação lógica. Esse é o grande ponto. Mas eu estou trazendo isso para uma realidade nossa, né? Obviamente, se tu tem filhos dessa idade, que giram por essa idade, talvez o homem já está totalmente nesse ambiente já, né? E as meninas não estão, seguram isso consigo, falam talvez com as amigas, mas o ambiente masculino é muito mais tóxico nesse sentido. Eu cresci num ambiente tóxico, com toda certeza. O meu pai foi um cara muito legal, e sempre me ensinou, minha mãe também sempre me ensinou algumas coisas, mas se tu pegar alguém de uma escola, acontece isso. Claro que o próximo passo que esse menino dá é um passo muito absurdo e por isso torna a série tão genial, eu diria, em trazer isso em apenas 4 episódios da maneira em que é trazida. Se a gente estivesse tratando de qualquer outra série criminal, esse assunto não seria tocado. E eu acho que a genialidade da série tá nisso, em trazer um assunto, reverberar um assunto, conversarmos sobre esse assunto, em que só seria citado com um menino de 13 anos sendo preso por esses absurdos que passam na cabeça dele. E tudo isso gira em torno das redes sociais e dessa geração muito mais afoita, muito mais ansiosa, em que busca as coisas cada vez mais jovem, né? Eu, por exemplo, sendo muito sincero com vocês, eu busquei por isso também, assim como aquele menino, né? Mas não naquela idade, muito mais depois. E eu sei que cada um tem o seu momento, talvez tu que tá assistindo o homem deve ter pensado, eu assisti a coisa desde muito cedo, eu sempre fui assim, e tá tudo certo. Eu gostaria do teu comentário aí, um comentário muito justo, um comentário muito sincero, de tu, homem, se você acha que esse ambiente ele é prejudicial em algum momento, se acha que não, se é uma frescura minha, porque, que nem eu falei anteriormente, eu faço esse vídeo, o Pipoquinha na Manteiga é uma expressão minha em que eu acho as coisas, a minha opinião, então a minha opinião é essa, com o meu crescimento, com a minha história, baseado na minha bagagem. Resumindo aqui pra vocês, então, né? Eu conheço muitos homens nesse estilo, essa lida bruta, que fazem o que querem, mas não são donos dos seus próprios atos, das suas consequências. São donos dos seus atos, mas não são donos das suas consequências. E esses atos, eles explodem como tinta em todas as pessoas da volta, né? Dessa família, dessa escola, mas principalmente nas mulheres. A série ela é muito dolorida, ela é meio arrastada, ela é meio lenta, mas ela é muito dolorida em como é tratada essa relação, né? Muitos não falam sobre aquilo. A própria família, no episódio final, tem essa discussão, sabe? Como os homens resolvem os problemas. O pai decidiu como eles vão resolver aquele problema do menino. Simplesmente não vão trazer ele para a família. É simplesmente isso. Essa é uma série muito real e muito necessária em dias atuais. Adolescência para mim é uma minissérie com muitas camadas, tá? A gente poderia conversar sobre ela aqui durante vários momentos. Gostaria muito do teu comentário porque eu quero saber a tua opinião também sobre ela. É bizarro como essa série se desenvolve e é espetacular. E eu acho que ela vai figurar entre as melhores séries de 2025 com toda certeza. Agora, pra quem ficou aqui, vai ganhar um presente do Pipoquinha na Manteiga. Eu vou deixar a dica de Em Defesa de Jacob, uma série da Apple TV Plus que tem uma premissa muito parecida, mas um desenvolvimento bem mais completo e diferente, certo? Beijo amanteigado pra vocês, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.